7 horas e 42 minutos, voltamos com Folha no Ar, primeira edição, com a presença do subsecretário adjunto de Planejamento e Orçamento, o Fernando Antônio Loureiro, nosso jornalista Arnaldo Neto. Um bom dia para você que está chegando agora na nossa transmissão e vamos seguindo, Arnaldo, com você. Vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre valores, né? A LDO para 2020 ela já está aprovada, Marco, é de 2 bilhões 13.612.804,94 centavos. Fernando, primeiro eu queria que você ajudasse aí a esclarecer para a gente que não tem tanta intimidade com esses números públicos, principalmente, né? Como que se projeta esse orçamento, nesse caso, dessa lei de diretrizes orçamentárias? Depois a gente vai falar sobre a LOA, queria que você falasse um pouquinho sobre a diferença do que é a LDO do que é a LOA, mas antes disso, como que se projeta esse valor para o próximo ano ainda, sem ter noção do que realmente pode acontecer? Você tem aí, pode ter adversidades, você tem a questão dos royalties em cheque que vão ser julgados no STF. Essa projeção, como que se chega a esse valor? Sim, a gente faz um trabalho conjunto aí, Secretaria de Controle, Secretaria de Fazenda, municiando de dados, de informações inclusive externas, né? A gente tem influência principalmente por conta dos royalties, de preço de barril, de estimativa de produção, de preço de dólar, né? Toda a movimentação do dólar, isso tudo influencia os royalties, e talvez seja a arrecadação tem um volume representativo, mas seja mais temerosa na hora de se fazer uma estimativa, porque de uma hora para outra o cenário pode mudar drasticamente. Ano passado a gente viveu um pouco isso, quando foi elaborar o orçamento de 2018 para 2019. Na lei orçamentária a gente tinha uma expectativa de orçamento, que até era menor do que foi concebido na LOA, e no segundo semestre de 2018 a gente teve um aumento do barril, o barril quase chegou aí a $80, retomando aí os tempos, um pouco dos tempos áureos, obviamente já chegou muito mais, mas chegou aí dentro de uma escala que a gente considera de alto valor, e o dólar também estava elevado, então a gente tinha aí um volume representativo. Então o royalties, né, ele acaba sendo uma análise mais criteriosa, mais detalhada, mas a gente tem todo um cenário de recursos ordinários, né, de repasses a Previcampos, de volumes não só na análise da receita, mas na composição da despesa. E na LDO a gente faz um estudo entendendo um pouco do comportamento da receita nos últimos anos, para poder projetá-la para os anos seguintes, fazendo uma análise aí dos indicadores externos, né, inflacionários, olhando todo um contexto e o comportamento dessas receitas e situações atípicas que possam acontecer, como uma reforma no Código Tributário Municipal que possa influenciar. Então toda essa projeção é realizada com o intuito de chegar o mais próximo, e a gente tem desenvolvido um bom trabalho. Prova disso são os resultados das execuções orçamentárias de 2018, que a gente chegou muito próximo aí, cerca de menos de 2% de falha aí na previsão e na arrecadação municipal ao final do ano fiscal. Então a gente tem feito um trabalho muito, muito bom e tem percebido que as receitas, os recursos ordinários têm se elevado e tornado um pouco mais sustentáveis a nossa arrecadação, muito embora há, obviamente, uma grande dependência do recurso dos royalties, e esse aí é uma pauta de grande importância hoje para o nosso governo e para todos os municípios que são produtores aí ou que têm alguma relação com o mercado petrolífero. Antes da gente entrar na questão do royalties em si, só uma dúvida: vocês trabalham na projeção de orçamento, vocês trabalham com alguma margem de segurança em percentual? Como que funciona? Sim, existe um anexo na Lei de Diretrizes Orçamentárias que a gente apresenta os riscos fiscais. Então tudo que necessita, ou que tem uma instabilidade, né, na arrecadação, que possa haver uma frustração de receita, ou passivos, né, como precatórios, como dívidas que possam a qualquer momento vir a ser cobradas aí, judicialmente, as demandas judiciais do município. Todos esses valores são contingenciados. Então, no ano de 2017, por exemplo, o orçamento de 2018 veio com um contingenciamento de cerca de 168 milhões. Então, que é um valor representativo, aí na época era quase 10% do orçamento. Esse ano a gente apresenta uma LDO com uma estimativa de contingência, uma reserva de contingência de 145 milhões. Então a gente tem valores aí exatamente para que frustrações de receita ou passivos que possam acontecer ao longo do exercício
sejam contemplados, e a gente acaba usando à medida que a frustração ou a arrecadação ela se contempla, a gente traz essa reserva de contingência para a utilização do orçamento. Agora, desses 2 bi, né, a gente o orçamento gira em torno de 2 bilhões. A maior parte é comprometida com folha de pagamento? Chega a 50%? Qual valor vai é destinado à folha de pagamento e previdência? Né? São duas folhas, são dois impactos fortes no orçamento. Muito fortes. A gente tem, na estimativa da LDO para o ano que vem, a gente tem de arrecadação cerca de 700 milhões de recursos ordinários, aí que chama fonte 100, são os recursos dos impostos municipais. A gente tem 653 milhões de receitas de royalties, aí incluindo participações especiais. 477 de repasses federais, aí são os repasses do Fundo Nacional da Educação, né? FNDE, Fundeb, os recursos dos repasses da saúde, os repasses federais, da assistência social, então 477 milhões e 126 milhões de demais fontes, que aí incluem a própria contribuição do servidor, os recursos das indiretas, né? A gente tem aí as administrações indiretas que têm recurso próprio, MTT, Codenca, então a gente tem esses demais recursos. Então a gente perfaz aí ao final os 2 bi 13, né, que é a estimativa 2 bi 13 milhões e cerca de 600 mil de receita total. E na despesa a gente tem aí mais de 1 bilhão de gastos com o pessoal. Isso é um valor que assusta, um valor que compromete significativamente a nossa arrecadação. 1 bi 28 é a estimativa de gastos com o pessoal para o ano que vem. Isso não leva o município a um risco de descumprimento de LRF, não? Em caso de frustração de receita? Não está muito apertado, não? É muito apertado, mas a gente tem que entender como o cálculo da previsão, né, o cálculo do percentual previsto lá na LRF faz aí o percentual dos gastos com o pessoal em relação à receita corrente líquida. Não necessariamente o cálculo ele se baseia em todas as despesas com gasto pessoal. Mas é uma análise um pouco mais complexa, mas mesmo assim a gente tem que ter grande atenção, porque a gente sempre tem caminhado muito próximo aí dos limites prudenciais, dos limites de alerta, e isso nos causa muita preocupação, isso nos impede de tomar algumas atitudes, né? Ou nos faz ter que criar um plano de ação para poder minorizar esse impacto e essa relação percentual. Fernando, em 2013, né, que foi votado no Congresso a modificação dos royalties, depois a liminar da juíza, da ministra, e nós estamos em 2019, a gente sempre fala isso, o Arnaldo sempre cita esse fato, passaram 6 anos, né, e não foi feito por ninguém, né, um plano B. As pessoas parecem que se acomodaram, como diz o Arnaldo, pendurado numa liminar. E é aquela história que nem na você verdade pintar tem político, né, Marco, que gosta de colecionar liminares, né? É impressionante. É na sua vida privada, na questão particular, sim, né? Claro. E tá aí, acaba fazendo isso também na vida pública, que acaba influenciando em todos nós. Aí você vai, aquela história de você estar pintando o teto, vem alguém, pega a escada e você se agarra no pincel. Né? Não dá. Então, alguma coisa. Como é que se enfrenta hoje? Que, aliás, é um problema no Brasil. Isso não é um problema só de Campos, não é um problema brasileiro. Esse problema de procrastinar certas decisões políticas, às vezes alegando que, entre eles, né? Isso não dá voto. Não tem aquela história de dizer que obra embaixo da terra não elege ninguém, né? E às vezes a obra mais importante é aquela que é feita embaixo da terra. Com certeza. Esse hábito do brasileiro aí de procrastinar e de terrível. falar, não vai acontecer, lá na frente a gente vê. Comigo né? nunca. É muito preocupante, e aí, especificamente nessa situação, né, a gente tem aí a Lei 12.734 de 2012, que apresenta toda uma reformulação na partilha dos royalties do petróleo. Que logo depois, né, a ministra Carmen Lúcia apresentou uma ação direta de inconstitucionalidade que segurou
né, todo o impacto que isso poderia passar a provocar nos municípios, principalmente os municípios do estado do Rio, né? Sim. Então, e aí, quando a gente olha todas as reportagens, a gente buscar um pouco aí na internet as reportagens da época de 2012, a gente identifica que a primeira cidade que aparece como grande impactada é Campos do Goytacazes. Sim. Com valores relevantes e é uma estimativa, um estudo aí, na época eu vi uma reportagem até feita pela FGV, e até na época o deputado Otávio Leite participou desse levantamento. Existia um declínio progressivo que fazia com que 2035 o município de Campos tivesse os royalties como um fator de arrecadação quase que irrelevante em relação ao que é hoje. Então é extremamente preocupante, e o atual governo, né, o governo Rafael Diniz, se preocupa muito com isso, muito embora isso deveria ter sido uma preocupação desde 2012, né, Marco? A gente não pode contar com ovo na galinha, então a gente precisaria ter tomado atitudes muito severas desde 2012 para não estar hoje extremamente preocupado com essa decisão no dia 20 de novembro, aí, onde vai ser discutido no STF sobre essa ADI e sobre a entrada em vigor aí das novas regulamentações sobre a partilha de royalties. Então, a gente tem buscado muito fortalecer os recursos próprios, e até na apresentação da LDO, a gente apresentou para os vereadores e para a população o quanto a gente tem tornado os recursos municipais muito mais representativos na arrecadação municipal. A gente teve em 2016 os recursos municipais representando cerca de 20% da arrecadação daquele ano, e hoje a gente tem aí mais de 35%. Então a gente tem buscado hoje tornar sustentável as receitas municipais, muito embora, volto a dizer, a gente tem hoje o royalties como uma arrecadação de grande relevância, né? Talvez a fonte de maior recurso que a gente recebe hoje, e a gente ainda precisa muito dos royalties. Isso vai ser uma grande batalha aí pro final do ano. Agora, o Vitor Aquino, que foi secretário de Desenvolvimento aqui em Campos, é secretário lá em São João da Barra, ele destacou aqui que Campos recebe tem uma arrecadação muito baixa de ISS, em relação, por exemplo, a São João da Barra, que é muito menor. É claro que tem o diferencial de São João da Barra, tem o Porto do Açu em franco desenvolvimento, e que fez aí sua receita própria aumentar. Mas quando você cita aí que o município trabalha para aumentar a sua arrecadação própria, efetivamente o que é isso? Fortalecer as arrecadações municipais, né? Um primeiro ato, muito embora possa parecer doloroso, mas era a revisão da planta genérica de valores, né? O Código Tributário Municipal, alguns ajustes, né, que precisavam ser feitos. Então a gente tem as arrecadações municipais aí, né, IPTU, ISS Construção Civil, ITBI, criar políticas de fortalecimento do mercado da construção civil, né, o mercado imobiliário. Aí eu estou servidor público, mas sou empresário do ramo imobiliário. Então fortalecer, a gente sabe que o mercado ainda está ensaiando um novo ciclo aí de ascensão no mercado imobiliário, mas isso é de grande relevância para a arrecadação municipal. Então aí 2012, 13 e 14 a gente ainda tinha um ápice aí de desenvolvimento imobiliário em Campos, consequentemente a arrecadação de ITBI, ISS Construção Civil, né, e consequentemente o IPTU, que era gerado para as novas unidades, provocaram uma grande arrecadação, mas é preciso estruturar suas receitas, fazer um trabalho sério, e a Secretaria de Fazenda tem feito esse trabalho para poder tornar a própria COSIP, né? A COSIP hoje ela tem uma arrecadação infinitamente maior do que em anos anteriores, para que ela possa ser sustentável e aquele recurso ser utilizado verdadeiramente para manter o parque de iluminação, do que antes a gente ensaiava que tinha uma COSIP, e a COSIP arrecadava um valor ínfimo. A COSIP é a contribuição sobre a iluminação pública, okay, que a gente usa hoje para a manutenção de todo o parque público. Então é de grande relevância a arrecadação, e ela é criada exatamente para dar sustentabilidade financeira para o serviço de iluminação. Então, a partir do momento que a gente tinha uma arrecadação ínfima, a gente utilizava recurso do Tesouro para poder bancar e custear esse serviço. Então, a gente tem que buscar hoje esses fortalecimentos. A Codenca tem feito o seu trabalho, aumentando a sua arrecadação, o IMTT também. Então, todo esse trabalho também das indiretas tem dado mais sustentabilidade às suas ações. Agora, voltando um pouquinho aos royalties, né, que a gente começou a abordar aí e acabou indo para outros assuntos,
Hoje, pelo que você passou aí, a previsão para o ano que vem de 600 milhões, né, de royalties. Isso aí vai dar, percentualmente, 40%, mais ou menos, da previsão orçamentária. E esse cálculo ele é feito a partir de projeções com a atual partilha. Se cair, caso a Campos lá na frente tenha uma derrota, que não vai ser só de Campos, como você mesmo colocou aqui, é uma derrota para o estado do Rio de Janeiro, sobretudo, que vai chegar à falência, não tem jeito, para o estado é ainda pior, mas os municípios produtores também vão ter um impacto muito grande. Então, se cai, esse modelo que atual cai, perde aí essa ação direta de inconstitucionalidade e passa a vigorar o que foi aprovado no Congresso, que é o bolo todo dividido para todo mundo. Como que Campos fica com esse orçamento tão apertado aí, sobretudo nessa questão do servidor que a gente falou? Vai ter que ser refeito esses cálculos, vamos ter que planejar novamente o orçamento do município. No pior dos cenários, como que vocês estão se preparando caso o município tenha essa derrota lá na frente? Então, só para a gente fazer uma análise histórica aqui da arrecadação de royalties, em 2013, Arnaldo, a gente arrecadou 1.330 milhões de reais só em royalties. Só para a gente ter uma ideia de comparativo, em 2017 a nossa execução orçamentária total de todas as receitas municipais foi cerca de 1.614. Então só de royalties em 2013 foi 1.329.958.377,62. Com aumento natural do custeio da máquina ainda por cima, né? Exatamente, com uma estrutura sendo inflada e insustentável. Em outras palavras, jogamos dinheiro no ralo, né? De uma certa forma, né? Porque, como a gente fala sempre aqui, ninguém pensou, ninguém fez um fundo, uma preocupação, e se gastou muito quando quando fizeram um fundo, hoje a gente amarga aí o Fundecan com 400 milhões de dívida, que não consegue, que alguns nem acham quem são os verdadeiros credores, né? Isso é preocupante. Criou-se um fundo, fez, né, toda uma... Foi uma boa ideia, mal executada, né? Sim. E aí a gente tem em 2014, novamente, 1.305 de arrecadação, e aí a gente pega a primeira, né, que depois ficou categoricamente conhecida aí como venda do futuro, a gente pegou 250 milhões de empréstimo. Aí em 2015 a gente faz uma renegociação e paga uma parte e pegar uma segunda parcela da venda do futuro, mas também com uma arrecadação de royalties de 709 milhões. E aí, em 2016, a gente tem uma queda brusca de arrecadação e é quando a gente tem os maiores endividamentos municipais, com quase 1 bilhão de reais de empréstimo, que hoje nos amarga aí toda a arrecadação de royalties. Hoje a gente paga 10% à Caixa Econômica Federal. Isso porque a gente, né, o município aí, trabalho muito eficiente aí da Procuradoria Geral do município, fez um grande trabalho e hoje a gente consegue pagar só 10%, né? Imagina se a gente não tivesse que pagar o ajustado anteriormente, a gente hoje teria aí 15, 20 milhões a menos do que já tem de arrecadação e de recurso para poder tocar o município. Não, é bom a gente destacar que quando foi discutido esse projeto da terceira venda do futuro, né, que a gente como a gente está citando aqui, na Câmara foi muito debatida essa questão de pagar, vai pagar 10%, mas no contrato em si, né, a Caixa queria debitar um valor muito mais alto e até comprometer uma participação especial inteira em um desses débitos. Aí, como você colocou, a Procuradoria do Município, auxiliado também à época pela Procuradoria da Câmara, que tinha o Procurador Robson Maciel que estava à frente da Câmara, junto com o Zé Paz Neto, né, e aí conseguiu contestar junto ao TRF e conseguiu segurar que fosse os 10%, senão o município estaria em situação financeira ainda pior. Catastrófica, sim. Ainda pior. Mas agora vamos voltar aqui ao nosso assunto com relação ao royalties, né, continuando em relação a royalties. Se perder lá na frente, se cair esse modelo aí, muita gente aposta que é muito complicada essa situação. A gente tem um ministro, digamos, um a menos, que é o caso do Barroso, que não vai poder votar. A princípio não deve poder votar porque foi advogado do Estado nessa ação direta de inconstitucionalidade. Se lá na frente o município, o Estado como um todo perder essa questão, como vai ter que ser feito? Vamos ter que recalcular o orçamento para 2020? Vou pedir ao Fernando para responder depois do intervalo, tá bom? Essa pergunta. E voltamos já com Folha no Ar, primeira edição. Chegou o Camarão Select, o primeiro camarão orgânico produzido na nossa cidade. A fazer